Vamos dar continuidade aqui no nosso Core Content, já passado o mês 1, completamente abordado o mês 1. Vocês vão conseguir distinguir algumas questões aqui, entre o mês 1 e o mês 2. Vocês vão ver que o mês 1, o Michael, ele está sendo completamente técnico no que diz respeito ao gráfico, no que diz respeito aos candlesticks, as velas. Já no mês 2, a gente começa com uma tratativa totalmente oposta a isso. Não é que as duas sejam coisas extremas, muito pelo contrário, uma depende da outra para que um bom trade ele se desenvolva. Enquanto no mês 1 o Michael está mostrando diversos modelos operacionais e está mostrando diversas questões que pode ser feita entre prêmio e desconto, entre outras N coisas que a gente já abordou, o Michael vem trazendo agora uma visualização de mentalidade. Por quê? Quando a gente começa a mensurar e começa a dar números, pelo menos eu penso que 90% do conteúdo que a gente encontra no YouTube, do conteúdo que a gente encontra nessa imensidão de que dizem que são de mercados financeiros, diz respeito a só ver gráfico, a só analisar gráfico, a aprender como é que se faz uma entrada, a aprender como é que se faz isso, a aprender como é que se faz aquilo outro no gráfico. Mas esquecem que esse mundo do mercado financeiro não é só gráfico, vai muito além do que o gráfico. O gráfico é uma parte fundamental e primordial, sim, é uma parte fundamental e primordial, mas precisamos também entender de que existe um outro mundo que a gente precisa ter ele bem equilibrado, que é sobre gerir capital, é sobre gerir posição, é sobre gerir pensamentos. E depois a gente tem que entender que essa primeira parte do Core Content mês 1, que o Michael está apresentando, aí sim é aquela parte de ver o gráfico. Então, reparem, quem acha que o mercado financeiro diz respeito só ao gráfico, está muito enganado. Está muito, mas muito enganado e ainda tem muita coisa para aprender. Então, você tem que aprender a gerir gráfico, você tem que aprender a gerir posição, você tem que aprender a gerir risco e você tem que aprender a gerir pensamento. Tudo diz respeito à gestão. Reparem que o Michael, nesse mês 2, ele poderia iniciar passando diversos conteúdos avançados, como a gente já viu lá no Core Content mês 3 e mês 4, e vamos adentrar para o mês 5. A gente poderia estar tendo o Michael apresentando isso já no mês 2, mas não. O cara ele é extremamente pé no chão e ele chama o pessoal dele para, vamos cá, senta aqui e vamos aprender algumas coisas basilares. É isso que o Michael está falando, é isso que o Michael está passando. Vocês vão ver que essa aula dele é basicamente uma palestra. Depois da palestra, ele vai mostrar um pouco como vocês fazem gestão de posição e gestão de patrimônio dentro do mercado financeiro, na segunda parte dessa aula, que vocês também vão ter acesso aqui. Então, como desenvolver contas sem alto risco? Repito, como desenvolver pequenas contas sem alto risco? Tópico A está dividido em 4 subtópicos de 1 a 4, como vocês podem bem visualizar. E o tópico A diz o que você precisa evitar. Preste atenção comigo aqui, é algo bastante interessante. Se é isso aqui que você precisa evitar, se é isso aqui que você precisa evitar, você logo entende que se você virar esse script ou inverter esse script, é o que você precisa procurar estar fazendo, certo? O raciocínio ele é bem lógico, ele é bem simples e ele é bem basilar. Então, no subtópico número 1 da letra A, nós conseguimos compreender e ler o que o Michael está falando. Ele está dizendo, não tente se apressar para obter ganhos massivos em pips ou em porcentagem de retorno. Repito, deixa eu ler novamente isso aqui para vocês. Não tentem se apressar para obter ganhos massivos em pips ou em porcentagem de retorno. Mas por que é que o Michael está falando sobre isso? Não tente se apressar.
Essa palavra aqui, eu diria que é uma palavra mais bem comum entre os que estão iniciando dentro do mercado financeiro. É uma falsa ilusão, é uma, como é que eu posso dizer? É uma visão que os novatos ele têm do mercado financeiro. É essa pressa, ter pressa para obter ganhos massivos em pips ou em porcentagem de retorno. Quem nunca, tá pessoal? Quem nunca pegou um papel, uma caneta e começou a fazer cálculos? Se por pip um lote paga $10, se eu fizer 10 pips por dia, eu vou ter um total de $100. Então, no final da semana, eu vou ter mais ou menos aí $500 se eu fizer isso. É impossível? Não, não é impossível. É até muito fácil de se fazer essa questão quando se tem uma preparação técnica alinhada e quando se tem uma preparação de gerenciamento de risco, gerenciamento de posição e gerenciamento de pensamento. Isso fica muito mais simples e muito mais abrangível para o operador estar se fazendo. Mas, quando se é novato e se quer fazer uma coisa dessa, vamos dizer que isso aqui é como se você estivesse dando um tiro no seu próprio pé. Não tente se apressar para obter ganhos massivos em pips ou em porcentagem de retornos. Ao invés disso, o que é que você tem que entender? Você tem que entender que o mercado ele é algo que deve ser tratado com calma. Porque todas as pessoas que querem chegar no mercado financeiro apressados, eles tendem a entregar o seu dinheiro para o mercado financeiro. Tópico 2, subtópico 2 da letra A. Não se exponha a grandes riscos na esperança de obter retornos ou lucros igualmente grandes. Isso aqui eu tenho a plena convicção e tenho a plena certeza de que todos que iniciam no mercado financeiro já passaram por essa falsa ilusão de se expor a grandes riscos na esperança de obter retornos ou lucros igualmente grandes. O que seria isso? É o famoso all-in, ou tudo ou nada. Pega lá a tua conta de mesa proprietária, tu tem um total de drawdown de $3.000, tu faz uma operação que se tu tomar o stop é os $3.000, mas também se tu acertar o céu é o limite. Não caia nessa falsa ilusão que seu cérebro ele entrega para você. Por quê? Porque na grande maioria das vezes que isso acontece, você vai tomar um stop, vai perder sua conta da mesa proprietária, vai perder seu tão e querido suado dinheiro que você trabalhou para colocar dentro do mercado financeiro na esperança de fazer com que aquilo se multiplique. Então, quando o seu cérebro começa a pregar essa pegadinha na sua mente, tome cuidado. Tome muito, mas muito cuidado. Por quê? Porque isso aqui é um grande vilão para os iniciantes. Se expor a grandes riscos, o famoso all-in, na esperança de obter retornos ou lucros igualmente grandes. Isso aqui é uma casca de banana para que o operador ele saia frustrado do mercado. Terceiro subtópico da letra A. Não presuma que realizar pequenas negociações com risco definido não fará a sua conta crescer. Esse terceiro subtópico é o que é mais interessante. Por quê? Preste atenção. Não presuma que realizar pequenas negociações com risco definido não fará a sua conta crescer. Muito pelo contrário. Lembra do que eu falei no início aqui da nossa aula? Se isso aqui é o que você precisa evitar, se você vira esse script e começa a olhar isso ao inverso ou pelo contrário disso, você vai entender que o que você deve fazer é justamente o contrário disso. Presuma que realizar pequenas negociações com risco definido fará sua conta crescer. É isso mesmo. Se você fizer operações pequenas, na medida do que você já entende, com risco bem definido, sua conta ela vai crescer exponencialmente. Quarto subtópico da letra A. Não sacrifique seu patrimônio comercial por falta de planejamento ou falta dele. Não sacrifique. Não sacrifique seu patrimônio comercial por falta de planejamento. Nunca, jamais. Antes de você começar o seu patrimônio comercial dentro do mercado, jogar ele para dentro do mercado, o que é que você precisa ter? Você precisa ter um bom e palpável planejamento.
Não é cair de paraquedas, eu vou pular de um C-130 aqui de paraquedas e vou aqui arriscar sem nenhum planejamento, sem nenhuma gestão de dinheiro, sem nenhuma gestão de posição, sem nenhuma gestão de pensamento, sem nenhum modelo operacional. Isso é loucura. Repito, isso é loucura. É você querer dar um tiro no seu próprio pé. Então, tópico A são essas 4 questões. O tópico B é justamente o que você precisa almejar para encontrar aqui algo interessante. Esse tópico B também, o Michael subdivide em 4 subtópicos. Então, o primeiro subtópico da letra B é: determine como antecipar realisticamente um modelo favorável de recompensa por risco. Determine como antecipar realisticamente. Prestem atenção aqui. Realisticamente, repito, realisticamente. Não é algo do outro mundo. É realisticamente um modelo favorável de recompensa por risco. É o famoso risco-retorno, RR. Então você tem que saber determinar como antecipar isso de uma forma real. Esse modelo de uma forma real, favorável, de recompensa por risco. Você tem que ter isso no seu papel. Eu quero buscar 1 para 1, eu quero buscar 2 para 2, eu quero buscar 2 para 1, 3 para 1, eu quero buscar 0,5 para 1, eu quero buscar 0,30 para 1. Como é que isso aqui dentro do seu modelo ele vai se encaixar? Aqui há uma outra questão bastante interessante, que é o subtópico 2 da letra B. Aprenda a respeitar mais o lado do risco das configurações de negociações do que a recompensa. Por quê? Porque o lado do risco, quando você define, tem que ser aquilo e acabou. Você não pode estar prolongando o seu stop. Eu acho que vai subir, então eu vou descer um pouquinho mais meu stop. Eu acho que vai descer, então eu vou subir um pouquinho mais meu stop. Não, o seu stop tem que ser técnico. Se no seu estudo o stop é A, o stop vai ser A. Não vai ser A mais 1. Não vai ser A mais 2. É A. Não coloque A mais 1, porque isso tende a dar muita merda. É isso mesmo. Tende a dar merda quando você prolonga seu stop. O stop deu A, não inventa de colocar A mais 1, nem A mais 2. É A, coloca A naquele stop e já era. Aprenda a respeitar mais o lado do risco do que o lado da recompensa. Porque o lado da recompensa você pode fazer um trailing stop e seguindo e avançando um pouco mais seu stop, de forma que a operação vá andando, você vá maximizando o seu lucro e minimizando sua perda. Então aprenda isso. Respeite mais o lado do risco das configurações de negociação do que a recompensa, porque a recompensa você pode maximizar até onde o mercado conseguir lhe entregar, mas a perda não. Quanto mais você colocar porcentagem para que seu stop se prolongue, mais dinheiro você vai perder. Lembrem-se sempre, o intuito de quando você é baleado é estancar o sangramento, não fazer com que esse sangramento ele aumente. É só você lembrar disso. Quando você é baleado, o seu intuito é estancar aquele sangramento, não fazer com que aquele sangramento ele aumente de sobremaneira. Subtópico 3 da letra B. Identifique configurações de negociação que permitam 3 múltiplos de recompensa para um risco ou mais. O que seria isso? É o famoso 3 para 1. Quando eu estou fazendo uma análise, pessoal, o mercado ele não coloca uma arma na minha cabeça e diz, é essa aqui que você vai entrar. É essa aqui que você vai fazer sua operação. Não, nunca, jamais o mercado vai fazer isso. Muito pelo contrário, eu só entro em uma operação quando eu me convenço de que ela vai dar boa, de que ela vai andar a meu favor. Nunca o contrário disso, não é o mercado que vai fazer com que você entre. É você que vai decidir a hora de entrar. Então, se você que vai decidir a hora de entrar, porque você vai entrar em uma operação que vai te pagar menos do que 3 para 1. Você vai arriscar 1 para buscar 3, ou seja, cada dólar que você está arriscando, você está presumindo que vai receber 3 dólares por aquele dólar que você está arriscando. É isso que o Michael está falando. Então, busque um risco-retorno de pelo menos 3 para 1 em suas operações.
A cada $1, busque $3 de lucro. Ou seja, se eu estou disposto a perder $1, eu estou disposto a ganhar $3 com esse dólar que eu estou disposto a perder. É isso que o Michael está falando no subtópico 3 da letra B. Subtópico 4 da letra B, crie boas configurações de recompensa por risco que tenham um pouco impacto se não forem lucrativas. Crie boas configurações de recompensa por risco que tenham pouco impacto se não forem lucrativas. É simples. Ou seja, defina sempre o seu stop de forma técnica. Se não for de forma técnica, de forma lógica. Ou seja, eu quero perder $100. Então, $100 aqui, qual é o tamanho do meu lote que eu tenho que colocar nessa operação? Qual é o tamanho dos contratos que eu tenho que alocar dentro dessa operação? Você tem que estar ciente disso. E muito provavelmente, eu estou aqui palestrando e falando sobre algo que muitos de vocês não fazem, que muitos de vocês esquecem, que muitos de vocês deixam com que isso passe em branco. Muitos de vocês deixam com que isso passe em branco. Só querem saber da parte de operacional, mitigation block, break block, fair value gap, void, e outros assuntos que o Michael apresenta. Muitos de vocês querem saber só disso, só do operacional, só do candle, só da vela. Mas quando você deveria estar partindo da outra ponta dessa história? Você deveria estar começando a aprender a gerenciar pensamento. Você deveria estar começando a aprender a gerenciar posição. Você deveria estar começando a gerenciar seu risco. Também, não estou dizendo aqui para você esquecer o gráfico, nunca, jamais. Mas que você entenda que, além do gráfico, existem outros fatores que devem ser dominados por um bom operador ou por qualquer operador do mercado financeiro. Você deve dominar isso aqui. Próxima situação aqui que o Michael apresenta, a realidade das taxas de recompensa e de risco. Reparem nisso daqui e olhem como isso aqui é bastante interessante. Por quê? Porque há uma falsa ilusão de que você precisa ter uma taxa de vitória muito grande. E não é isso. Não é isso. Você não precisa ter uma taxa de vitória muito grande. Se você tem, parabéns, evolua, cresça, é isso aí, é isso mesmo, evolua e cresça. Mas se você não tem uma taxa de assertividade tão grande ainda, você vai fazer o quê? Você vai compensar com o seu RR, ou a razão proporção, ou o risco retorno aqui, ó. RR. Então, olha aqui para você mais ou menos sair em um 0 a 0, o que é que você precisa? Em uma taxa de assertividade de 75%, você precisa de mais ou menos 0,30 para 1. Então você precisa buscar 30 centavos de dólares para cada dólar que você arrisca, para você sair mais ou menos ali no 0 a 0 ou lucrar um pouquinho. Você precisa de uma taxa de 0,30 para 1, com uma taxa de acerto de 75%. Agora pensa comigo aqui, se você busca uma taxa de acerto de 3 para 1, tá? De um risco retorno de 3 para 1 e você tem uma taxa de vitória lá de 75%. Cara, isso é insano. Insano de bom. Agora pensa comigo, se você tem uma taxa de acerto de 60%, você precisa para sair ali mais ou menos no 0 a 0 ganhar um pouquinho, 0,70 para 1. Ou seja, cada 70 centavos de dólar que você está disposto a ganhar, você está arriscando $1. Então, nessa razão proporção aqui, você sai mais ou menos no empate ali, ou lucra um pouquinho. 50%, você para sair no empate, ou lucrar um pouquinho ali, dependendo da circunstância, você precisa de um 50%, 1 para 1. 40%, 1,5 para 1. 33%, 2 para 1. 25% para você sair ali no empate, você precisa de um 3 para 1. Então, vejam aqui essa jogada. Vejam aqui essa jogada aqui da realidade das taxas de recompensas. Como elas são bem interessantes. Então, se você tem um 3 para 1, qualquer coisa acima de 25% de taxa de acerto já te traz lucro. Já te traz lucro. Imagina um 50% com 3 para 1 de acerto. Você não precisa se preocupar que você está perdendo 50% e ganhando 50% das vezes. Porque o 3 para 1, ele cobre o que você perde e ainda te entrega um lucro a mais. É isso que o Michael está querendo mostrar. É isso que o Michael está querendo te ensinar a visualizar. Isso aqui é algo bem basilar que você deveria ter impresso e colocado, exposto na frente do seu PC, ou na tela do seu computador, ou na tela do seu celular,
algum lugar que você consiga mentalizar bem isso. Então você precisa se entender. Conhece-te a ti mesmo. Essa é uma aula que o Michael ele está dando, ele está mostrando um novo patamar para os operadores. É mais ou menos como se o Michael estivesse dizendo, preste atenção, conhece-te a ti mesmo. Quanto é que está a tua taxa de acerto? Para a tua taxa de acerto, tu precisa de um risco-retorno de quanto? Como é que está tua mentalidade aqui? Será que você está se apressando? Será que você está se expondo? Será que você está pensando que se você fizer uma operação ali de um risco-retorno definido, sua conta não vai crescer? Será que você está querendo arriscar seu patrimônio comercial por falta de um planejamento? É isso aqui que o Michael está querendo chamar a atenção. Ó. Será que vocês estão fazendo isso daqui? O que não deveria ser feito? Ou será que vocês estão fazendo isso aqui, ó, que é o que deveria ser feito? Qual dos dois vocês estão fazendo? Qual dos dois vocês estão fazendo? Depois do Michael ensinar isso, o Michael vem cá e mostra aqui, ó. Olha a taxa de retorno. A razão proporção, a taxa de vitória versus o risco retorno que vocês precisam ter. Vocês sabem qual é a taxa de vitória de vocês? Se é de 25%, se é de 10%, se é de 75%, se é de 60%, se é de 40%, 50%. Eu tive alunos que já tiveram taxa de risco, taxa de vitórias, melhor dizendo, de 17% inicialmente, mas os caras utilizavam isso aqui de forma maestral. Com o passar do tempo nas aulas, eles foram aumentando essa aqui, ó, a taxa de vitórias. E o seu risco retorno já era muito bom, porque os caras buscavam a operação de 5-1, 7-1, 8-1, 10-1. Eles não estavam nem aí com quantos que eles iriam perder, mas ele estava interessado com o que ele iria ganhar. Porque eles respeitavam muito isso aqui, ó. Essa dica aqui do Michael. Eles aprenderam a respeitar mais o lado do risco. Se era B, o stop, ele colocava B e já era, acabou, era aquilo mesmo. Se era C, o stop, ele colocava C, já era e acabou. Quando ele estopava, mas quando a operação dava muito boa, cara, o céu era o limite para eles. Porque eles entendiam como maximizar a sua recompensa. Eles travavam no BE e iam conduzindo seu stop cada vez mais. E é isso que você deve aprender a visualizar nessa modelagem do tópico 2 aqui. Você tem que aprender a assistir a essa videoaula com essa mentalidade. Eu tenho que aprender algumas outras funções, algumas outras armas para que a gente consiga evoluir dentro do mercado financeiro. Aqui, próximo tópico para a gente conseguir visualizar isso, né? O que você precisa observar no desempenho para obter lucratividade. Basicamente aqui, o Michael está dando aqui uma cartilhazinha bem básica, tá, pessoal? Uma cartilhazinha muito básica. Então, o Michael está mostrando aqui em uma razão proporção de 1-1. Ele está mostrando em uma razão proporção de 1-1. Aqui. Nessa parte da aula dele. Então, em que você deve se concentrar inicialmente? Então, leva apenas 20 pips por semana. Requer apenas 1,5% de risco por semana. E requer apenas a razão proporção de 1-1. Para você chegar aí em uma composição de 6% ao mês do seu capital. Isso, claro, que se você estiver utilizando o Forex. Mas se você não estiver utilizando o Forex, você vai fazer sua conta visando para uma conta de futuros. Quantos pontos leva para eu arriscar isso aqui que o Michael está falando? Pega um papel, pega uma caneta, faz o cálculo, escreve. Você tem que escrever. Porque a escrita faz parte do período de aprendizagem lá da pirâmide de Maslow. Se você só me ouve falando, você tem uma porcentagem de aprendizagem. Se você me ouve falando e você escreve o que eu estou falando aqui, você tem outra porcentagem muito maior de aprendizagem e a pirâmide de Maslow vai avançando. Então, escreva isso, faça o seu dever de casa, faça o famoso trabalho sujo, pegue papel e caneta e faça isso daqui. Olha esse exemplo que o Michael dá de uma conta de $1.000, mais ou menos aqui como é que fica.
um risco por operação de 1,5, que requer o quê? Requer 15 dólares. Agora eu pergunto, você tomar um stop de 15 dólares, você vai voltar para casa nervoso? Você vai querer descontar na sua esposa, nos seus filhos? Não, 15 dólares, tranquilo. 15 dólares, tenho 1.000 dólares, tomei um stop de 15 dólares, está tranquilo. Eu tenho que aprender a respeitar o meu stop. Eu tenho que aprender a fazer isso e maximizar o meu alvo de lucro. Arrisque 20 pips por entrada apenas. Lucro obtido de 20 pips para um retorno de 1,5. Ou seja, o que é que o Michael está falando? Eu estou buscando uma razão proporção de 1 para 1. Então, se eu estou arriscando aqui 20 pips, eu vou buscar 20 pips. E vocês vão ver que isso aqui é muito rápido. Muito, mas muito rápido de se encontrar dentro do mercado financeiro. Mas reparem, antes do Michael mostrar já como é que se encontra 20 pips, ele quer incutir na mentalidade dos seus alunos, ele quer colocar dentro da mentalidade dos seus alunos o quê? Algo que, se eu fosse numerar, eu diria que nem 10% do mar aí que a gente consegue ver fala sobre isso. Nem 10% fala sobre isso. Só é chegar, abrir gráfico e aqui é um bloco, aqui é um Fair Value Gap, aqui é isso, aquilo. Não, não é só isso. Tem isso, mas não é só isso. Tem isso aqui, ó, você tem que entender qual é a sua taxa de vitória, você tem que saber qual razão proporção casa melhor com a sua taxa de vitória, você tem que entender essas 4 armadilhas aqui, ó, que todo operador iniciante ele tende a estar fazendo. Quem sabe você é um operador que está um pouco mais avançado aí, em tempo de estudo, mas ainda está se auto-sabotando com isso daqui, ó. E não tem isso aqui anotado em mente. Eu tenho isso aqui anotado, pessoal. Acunho. Peguei caneta, papel e anotei lá no início. E reanoto sempre que possível. Eu tenho isso aqui anotado. É basicamente a minha cartilhazinha. Só que na minha visão, na minha perspectiva e na minha realidade. Eu tenho isso aqui anotado. Então, onde essas configurações ocorrem? Você pode estar se perguntando. No gráfico. Então, você sabendo tudo isso daqui, ó, depois de ter montado esse planozinho aqui, então sim você vai para o gráfico. Onde se formam as configurações de 6% ao mês? Gráficos diários facilitam tudo, o Michael fala, e eu vou mostrar isso aqui para vocês. E ele dá até um exemplo, localize um bloco de ordem institucional como o destacado no gráfico à esquerda. Isso aqui é do memento dele, mas a gente vai para o gráfico para que vocês entendam. Então, só um recap aqui da aprendizagem. Antes de você vir para o gráfico, você tem que saber esses passos anteriores que eu passei para você. Antes de você estar dentro do gráfico, você tem que ter um mapa. Você tem que ter um mapa mental do que você vai fazer, de quanto você vai buscar, de quanto você vai arriscar, do que se deve fazer, do que não se deve fazer. Isso tem que estar bem claro na sua mente. Isso tem que estar bem claro nos seus olhos. Você tem que conseguir enxergar isso de uma forma muito clara, de uma forma muito abrangente, de uma forma muito tranquila. Você tem que ter isso. Tudo bem? Você tem que ter isso. Então vamos para o gráfico aqui, buscar esse exemplo aqui do Michael. Em gráficos diários, e a gente vai localizar um bloco de ordem institucional, como destacado no vídeo lá que o Michael apresenta. Eu não vou pegar nem muita coisa lá para trás. Eu vou pegar iniciando de 2025. Janeiro de 2025, primeiro dia útil do mês. De 2025, do primeiro mês. Que é o quê? É um bloco de ordem. O que seria um bloco de ordem, David? Isso aqui seria um bloco de ordem. Certo? Um bloco de ordem seria isso. Mudança na estrutura do mercado. Mudança na estrutura do mercado, bem aqui, ó. Onde está um outro bloco de ordem, David? Aqui, ó. Olha isso aqui. Bearish. Bullish aqui, ó. Vamos deixar bem ilustrativo para vocês. Onde é que estão os blocos de ordem disso daqui? Como seria aqui, né? E não seria aqui?
dois tipos de bloco de ordem bem introdutórios e iniciais. Então o que é que você está fazendo no diário? Você estava procurando uma região de bloco de ordem. Então houve uma mudança. A última velazinha aqui, vamos tratar ela como um bloco de ordem do diário para um retorno em patamar de desconto. Então quando o preço chega nisso daqui, ó, em um patamar de desconto, o que é que eu estou preparando? O que é que eu estou procurando aqui? Eu estou procurando em um gráfico de H1. Primeira questão, eu fiz um gráfico diário. Encontrei um bloco. O preço interagiu com esse bloco. Eu vou entrar de supetão? Não, porque aquele bloco pode parar o preço e o preço pode cair infinitamente. Amém. O que é que você faz? Você encontra o bloco. Você vai para um time de H1. Deixa eu ver aqui. Cliquei errado, desculpem. Encontrei o bloco. Vou para o time de H1. Quando é que eu vou procurar entrar nesse bloco de ordem? Quando houver uma mudança nesse patamar de entrega aqui agora. Quando houver uma mudança nesse patamar de entrega aqui agora, eu começo a visualizar o próximo bloco que está interagindo no gráfico diário. Ó, aqui está o bloco de ordem diário. Ele interagiu aonde? Interagiu aqui. É alinhamento de bloco, pessoal. Preste atenção nisso aqui, que é bem simples. Alinhamento de bloco. Um bloco diário, vamos alinhar com um bloco de H1. O bloco diário está lá. O mercado tocou nesse bloco diário e ele confirma um bloco de H1 quando? Quando ele vai acima disso. Ó. Quando ele vai acima disso, já eu tenho um cenário para buscar operações. Que seria o quê? Seria isso daqui, ó. Então, eu tenho a minha razão proporção que o Michael ele dá inicialmente de quê? De 1 para 1. Ó, isso aqui, ó. 1 para 1, o Michael mostra naquele exemplo, né? Ele quer uma conta de uma razão proporção de 1 para 1. Utilizando isso aqui, gráfico diário e depois o H1. Olha como o 1 para 1, ele vem aqui, ó. Tocou em um bloco diário, tocou em um bloco de H1 que foi confirmado depois de ser tocado em um bloco diário. 1 para 1 surge. Tem a possibilidade do preço chegar em um 3 para 1? David. Tem. E o mercado vai lá e chega em um 3 para 1, basicamente. Chega em um 3 para 1, basicamente. Então cai tudo novamente. E você vê ele batendo ali no 3 para 1, lá na frente. Mas olha como ele chega muito próximo do 3 para 1 aqui. E vai até onde? Vai até um patamar barato, para interagir aonde? Dentro desse bloco de H1. Ó. Dentro desse bloco de H1. Eu poderia maximizar meu lucro? Poderia maximizar meu lucro. De qual forma, David? Quando o preço ele desenvolveu acima dessa máxima aqui, ó, eu posso trazer minha conta para o BE aqui, ó. O preço trabalhou acima dessa máxima aqui, ó, pessoal. Nessa esticada aqui. Eu posso trazer meu stop que estava aqui para cá. BE. E toda vez que o preço vai desenvolvendo acima de uma nova máxima, eu vou conduzindo meu stop. Vou conduzindo meu stop. Vou conduzindo meu stop. Só aqui, ó, só nesse ponto aqui, o meu risco retorno já estava em 1,38. O Michael, ele dá um exemplo e pede 1 para 1, para você ter 6% ao mês, fazendo como ele está ensinando. Só aqui eu tenho 1,38. Se eu atualizo um pouco mais, como tinha a possibilidade de vir para aqui, eu tenho 2,12 para 1. Ponto.
Bem simples. Vejam que o operacional é a ponta do iceberg, mas tem uma infinidade de coisas que você pode estar fazendo. Aí vamos lá para o diário. O mercado ele cai abruptamente, cai já desde aqui, né, nesse fundo intermediário. Ah, David, por que isso aqui é um fundo intermediário? Um swing low que fecha um fair value gap, ele é um fundo intermediário. Aqui eu tenho diversas visualizações que eu poderia estar fazendo, pessoal, para estar entrando em operação já por aqui. Mas vamos seguir o padrão do bloco. Quando o mercado está caindo, ele está em um sinal negativo. Quando o mercado faz esse refluxo aqui, ou esse respiro aqui, joga esse mercado um pouco para cima, o que é que ele está fazendo? Ele está mostrando aqui uma possível região de bloco de diário. Então, se ele está mostrando isso aqui uma possível região de bloco de diário, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou vir em um H1, ó, e vou aguardar confirmações. Confirmações. Tocou no bloco, fez a mudança, ou confirmou outro bloco, aqui, ó. Ou até mesmo aqui, em toda essa região aqui, ó. Aqui eu procuro minha operação. Nessa regiãozinha aqui, stopzinho aqui. O Michael, ele está pedindo 1 para 1. Se vocês prestarem atenção, ele está mostrando em um gráfico horário. Olha 1 para 1, como fica simples aqui, ó. 1 para 1. Arrisquei 1, ganhei 1, tchau, 50%. Para bater 6% ao mês. Arriscando 1,5. Olha como o mercado te oferece até aqui. Um 4,27 para 1. Então entendam que o operacional é a ponta do iceberg. Tem muita coisa que vem antes do operacional, que é o que a gente passou na introdução da aula. Tudo bem? Tamo junto, valeu, é só o começo e é isso mesmo. Forte abraço.